Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos dar sequência na nossa matéria de Direito Constitucional e agora a gente vai falar um pouquinho de poder legislativo. Falamos do poder executivo e agora nós falaremos do poder legislativo. Sabemos que na estrutura, de um Estado nós temos poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. E de acordo com a nossa Constituição, todos são harmônicos e independentes entre si. Fazendo aí uma breve retrospectiva, quando a gente falou de separação do Estado e falamos das funções típicas, só para vocês relembrarem, o poder legislativo é o único que tem duas funções típicas: função típica de fazer leis e função típica de fiscalizar, legislar e fiscalizar. O poder legislativo talvez seja o mais democrático dos poderes do Estado, porque ali estão os representantes do povo. As casas legislativas são as casas do povo. Então é muito comum a gente ouvir isso. Por quê? Porque no legislativo nós temos os representantes do povo. Para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que se localizar na Constituição. Na Constituição, onde está previsto o poder legislativo. Lembrando que tudo que a gente estuda na Constituição, nós estamos falando de poder legislativo de âmbito federal. No poder legislativo de âmbito estadual ou de âmbito municipal, estará presente a regulamentação, tanto na lei orgânica, quanto também nos regimentos internos das casas. Como aqui também nós temos o regimento interno do Congresso, da Câmara, do Senado. Mas dentro da Constituição é que demonstra, que faz toda a estrutura do poder legislativo nacional. Na nossa Constituição, onde está previsto o poder legislativo? Está previsto no título 4, começando a organização dos poderes, e um capítulo grande, extenso, porque dentro deste capítulo nós temos também o processo legislativo, que depois nós vamos falar de processo legislativo. Nós temos do artigo 44 ao artigo 75 da Constituição. Então, para vocês se localizarem, para a gente começar a tecer comentários sobre poder legislativo, nós devemos encontrar os dispositivos legais, os dispositivos da nossa Constituição. Então, abram a Constituição de vocês, porque nós vamos começar a falar de poder legislativo. É bem interessante, antes da gente adentrar ao tema poder legislativo, se vocês pegarem vários doutrinadores e vários constitucionalistas, eles colocam o Tribunal de Contas da União como um órgão do poder legislativo. Então é muito comum a gente encontrar doutrinadores falando sobre isso. Só que existe uma crítica muito grande neste ponto. Por quê? Porque entende-se que, alguns entendem que o Tribunal de Contas ele não é um órgão auxiliar, ele não está ali dentro da estrutura do Poder Legislativo. Ele é um órgão autônomo e no material de vocês tem um texto do ministro Aires Brito que ele fala que o Tribunal de Contas da União, que é o que está previsto aqui na Constituição, nos artigos finais da Constituição, quando a Constituição fala da questão da fiscalização, da função fiscalizatória do Poder Legislativo, o Constituinte colocou o Tribunal de Contas dentro dessa estrutura, colocou ali, no final
da fiscalização o Tribunal de Contas, mas segundo o ministro Aires Brito, isso foi um erro. Por quê? Porque o Tribunal de Contas ele é um órgão autônomo. Assim, ele faz até um comparativo que como o Ministério Público é um órgão autônomo, o Tribunal de Contas também é um órgão autônomo que também faz a fiscalização. Ele faz o controle externo, mas não faz parte do Legislativo. Então, só para vocês saberem que vocês podem encontrar doutrinadores dizendo que o Tribunal de Contas ele faz parte do Legislativo, mas existe uma corrente, um outro entendimento que ele é um órgão autônomo, ele não faz parte do Legislativo, ele fiscaliza, ele tem poder de fiscalizar também. Tanto que ele fiscaliza o próprio poder legislativo. Então, ele fiscaliza tanto o legislativo quanto o executivo, mas ele não é um órgão do poder legislativo. Isso é só para vocês terem o que existe aí de posicionamentos divergentes em relação ao Tribunal de Contas. Quando a gente fala de poder legislativo, nós devemos saber que, primeira coisa, qual é a forma do poder legislativo no Brasil? Na verdade, nós temos duas formas de poder legislativo no Brasil. Nós temos a forma bicameral, que ela ocorre no Poder Legislativo Federal, e nos demais poderes legislativos nós temos a forma unicameral. O que quer dizer isso? Bicameral, duas casas. Unicameral, uma casa só. Onde nós temos o sistema ou modo bicameral? No chamado Congresso Nacional. No âmbito da União, nós temos uma estrutura bicameral. Isso quer dizer o quê? Que nós temos duas casas do Poder Legislativo. Temos a Câmara dos Deputados, composta de representantes do povo, que são aqueles eleitos, né? Todos são eleitos por nós, tá, gente? Todos são eleitos pelos cidadãos. Isso é claro, isso é fato. Só que é uma casa de representantes do povo. E nós temos também o Senado Federal, que é a casa dos representantes dos estados, certo? Então, a gente tem onde nós temos a estrutura bicameral. No Congresso Nacional, no âmbito federal, no âmbito da União. Aos demais poderes legislativos, nós temos o modo unicameral. O que quer dizer isso? Temos somente uma casa para representar o poder legislativo. Nos estados, nós temos as assembleias legislativas. Nos municípios, as câmaras de deputados, Câmara de Vereadores, e no Distrito Federal, a Câmara Legislativa. Essa é a estrutura do Poder Legislativo do Brasil. União, Congresso Nacional, deputados e senadores. Estados, assembleias legislativas, deputados estaduais. Municípios, Câmara de Vereadores, vereadores. Distrito Federal, Câmara Legislativa, deputados distritais. Quando a gente fala do Poder Legislativo da União, é muito importante vocês saberem que quando se fala, e a gente vai ler alguns dispositivos, quando fala, ou qualquer livro que você esteja lendo, qualquer reportagem que você esteja vendo, que fala Congresso Nacional. Toda vez que se falar Congresso Nacional, quer dizer que as duas casas estão reunidas, tá? A partir do momento que há reunião das duas casas, nós estamos falando de Congresso Nacional. Quem preside o Congresso é o presidente do Senado,
certo? Então, quando as duas casas estão em conjunto, nós estamos falando de Congresso Nacional. Não se esqueçam disso, tá, gente? É muito importante. Tem situações que o Congresso precisa estar junto, ou seja, precisa Câmara e Senado reunir-se para que possa votar alguma matéria. Tem situações em que é somente no âmbito da Câmara, tem situações que somente no âmbito do Senado. Onde está escrito tudo isso? Em primeiro momento, está escrito na Constituição e depois no regimento interno de cada uma das casas.